Estamos falando sobre ira. Aqui a palavra está no plural, iras, porque traz todo tipo de manifestação da ira, né? Nós estávamos trabalhando o texto de Efésios, se não me foge a memória, Efésios, capítulo 4, deixa eu ver se é 4. Ok, pode ler para nós aí então, Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios 4, 20. Isso. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ok? A ira, ela pode ter uma fonte, ela pode ter uma motivação legítima, verdadeira, tá? Como ela pode também ser, nesse caso aqui, de obra da carne, ela é uma manifestação pecaminosa, porque ela traz consigo uma questão egoísta, tá? Também gera a violência. Então, nós estamos trabalhando esse lado, digamos assim, negativo da ira. Ela não é de todo negativo, nós já falamos sobre isso, ok? Tanto que o texto aqui já está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Então, a gente vê aqui pela declaração, lembrando que essa expressão aqui está no imperativo, tá? A ira, quando ela visa proteger alguém, quando ela visa cumprir com a justiça dentro daquilo que foi estabelecido, tá? Ela é legítima, ela é saudável e às vezes ela é necessária, ok? Eu sei que mesmo falando assim, alguns vão ter dificuldade em lidar com essa questão da ira, achando que toda ira ela é pecaminosa, tá? A ira, ela faz parte da imagem de Deus em nós, porque Deus também se ira, tá? A ira não é um atributo divino, é uma reação da sua justiça e da sua santidade. Então, do mesmo jeito para nós, deve ser uma reação, tá? Em busca daquilo que é correto, daquilo que é certo, tá? Daquilo que agrada a Deus. Então, Paulo está dizendo assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, é possível se irar e não pecar. Tá? Qual que é o caminho aqui que ele aponta em Efésios? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Tá? Essa ira ela não pode ser alimentada. Tá? Ela precisa ser, na verdade, trabalhada à luz da palavra de Deus e também em aconselhamento. Tá? Ela não pode ser guardada, porque ela vai produzir mágoa, ressentimento, e ela vai ter outras ramificações, tá? Ela vai produzir o desejo de vingança ao invés de justiça, tá? Então, se faz necessário, como é algo interior, tá? Antes de tratar a situação, seja com alguém, né? No caso, se a gente se irar com alguém, resolver isso no nosso interior, porque nós vamos agir de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Então, se a ira não for resolvida dentro do meu coração, isto é, eu tratar isso em oração com Deus, em ajuda, em aconselhamento, eu vou agir em ira. E agindo em ira, eu vou pecar. Aí ela se tornou pecaminosa. Tá? E ele diz assim, nem deis lugar ao diabo. Por quê? Porque a ira ela pode ser de uma irritação, como uma raiva, né? E ela pode se tornar um ódio. Tá? Ódio é o desejo não só de vingança, mas todo ódio visa a eliminação do seu suposto inimigo. Então, se a ira não for tratada, ela pode, de um sentimento, de uma explosão de ira, que a palavra grega aqui está trazendo mais a ideia da pessoa iracunda, aquela pessoa que ela explode em ira, ao mesmo tempo que rapidamente ela explode em ira, ela volta ao seu estado
a sua temperatura normal, né? Porque a ira aqui, na verdade, é uma alta temperatura, na verdade, altíssima temperatura, né? Que ira tem a ver com fogo. Então, ele está falando daquela explosão de ira. Tá? Existe aquela ira que ela é internalizada, ela vem para o interior e trabalha mais a questão de mágoa e ressentimento e digamos assim, um trabalhar de vingança no futuro, né? De preferência um futuro bem próximo. Geralmente é assim, entendeu? Então, aqui alguns tipos de ira, mas a ira que ele está falando aqui é a de explosão, a pessoa que tem um mau temperamento no que diz respeito a isso, porque é têmpera, né? A temperatura está numa altura além do normal. Dando lugar ao diabo, a ideia aqui justamente de ódio, tá? De desejar o mal, de realmente retribuir, não na mesma moeda, sempre com algo a mais, entendeu? Sempre com, né, uma porcentagem a mais, porque aí vai realmente satisfazer. Então, essa é a ideia, mas eu quero deixar claro aqui, lógico que a gente está trabalhando as obras da carne, né, que isso é comum a todos nós, tá? Alguns têm mais facilidade de lidar com a ira, outros menos. Isso vai depender muito, né, da sua estrutura emocional, do seu temperamento, enfim. Tá? Então, pode ter alguém dentre nós aqui que dificilmente vai ter problema com ira. Tá? Uma situação assim que possa trazer algum tipo de prejuízo para si ou para quem está à sua volta. Outros facilmente se iram. Né? E aí, realmente, podem entender isso aqui como algo, olhar para essa situação aqui como algo impossível de ser vencido, né? Mas é totalmente possível a partir do momento que você nasceu de novo. Agora, lógico, como a gente tem falado aqui, irmãos, isso é um processo, né? No Evangelho não existe mágica, tá? É um processo de relacionamento com Deus, de trabalhar do Espírito de Deus em nós, né? Da nossa disposição realmente de viver a mudança que já aconteceu no nosso interior, e nós temos que exteriorizar isso no nosso dia a dia. E às vezes a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai pecar, né? Nesse processo aí a gente tem que ir se submetendo à orientação do Espírito de Deus, do que a palavra de Deus diz, sem deixar de seguir o aconselhamento e a orientação bíblica também de pessoas que vão nos ajudar. Então, é sempre bom frisar aqui que tudo isso é um processo que às vezes pode durar um tempo bem longo, tá? Já trabalhamos com pessoas nessa área aqui que disseram assim, pastor, eu estava muito bem, há muito tempo eu não me irava e de repente uma situação assim, num telefonema, né, uma palavra, aquela ira veio como se eu nunca tivesse me livrado dela. O que a gente precisa entender, irmãos? Se são obras da carne, elas estão em nós, elas não foram extintas. Nós precisamos levar isso em consideração. Não, agora eu nasci de novo, o Espírito de Deus habita em mim, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo. Quando o texto diz que tudo se fez novo, é que nós recebemos a natureza divina. Mas esse se fazer novo é um processo no dia a dia, nós vamos exteriorizar isso. Não sei se os irmãos estão me entendendo aqui. Então isso tem que ser levado em consideração. Você tem que ter paciência com os seus erros, com as suas falhas, com seus fracassos, no sentido de levar em consideração que quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, muito cuidado com o sentimento de culpa, muito cuidado com, de repente, porque passou um tempo, essa pessoa disse, pastor, mais de 2 anos eu não tinha problema com ira. Agora está tudo acabado, terminou tudo, agora mesmo tenho certeza que não vou mudar mesmo. Pô, mas passou 2 anos, cara, sem ter problema, tu acha que isso não é um avanço, não, né? Enfrentou situações adversas em que tu poderia ter explodido em ira e isso não aconteceu, houve um controle, houve ali um direcionamento de Deus, e agora por um momento tu acha que está tudo perdido? Geralmente nós temos esse tipo de reação, e aí o cuidado que nós temos que ter. O que nos prende às vezes em práticas pecaminosas? Nem é tanto a questão de estarmos viciados naquela prática. De repente a gente está até liberto daquela situação, daquela prática. Mas nós não conseguimos diferenciar na nossa mente, no nosso coração, culpa e sentimento de culpa. São 2 coisas distintas. Quando que eu sou culpado?
quando eu estou culpado, quando eu transgrido, quando eu quebro um princípio, sim ou não? Ok? Quebrei, estou culpado. Eu me arrependi, pedi perdão, Deus me perdoou, sim ou não? Mas eu tenho que lidar agora com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa não é a culpa. É uma sensação que ela vai demorar a sair. E aí é o seguinte, Satanás, ele vai trabalhar muito firme em nossa mente em relação a isso. Olha só, de novo, viu só? Como você não muda? Olha aí, você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem certeza que o Espírito de Deus habita na sua vida? Mas e como é que você fez isso de novo? Foi pedir perdão de novo? Você acha que Deus te perdoou? Está toda hora pedindo perdão pela mesma coisa. Você está entendendo? Mas aí você tem que crer na palavra. Por isso que é o exercício da fé. O que a Bíblia diz? Se confessar os nossos pecados, você confessou? Se arrependeu? Está perdoado. Você vai ter que lidar agora com os sentimentos, com as emoções. Mas você é uma pessoa perdoada por Deus. E tem que agir em fé, não no que você está sentindo. Se sente culpado, se sente frustrado, decepcionado, entendeu? O que pode, se você permanecer nessa situação, olha uma das coisas que pode acontecer. Autocomiseração. Autocomiseração. Pobrezinho de mim, né? Eu sou mesmo assim. Aí é um inverso da outra realidade do egoísmo, tá? É uma das manifestações do egoísmo. Eu quero chamar a atenção através das minhas falhas, dos meus erros, dos meus fracassos. E aí não há possibilidade de mudança. Então, é um processo. A gente tem que conhecer o sentido da palavra bíblica aqui, né? Se é uma das fraquezas que eu estou enfrentando, levar isso em oração, né? Em aconselhamento, mas entender que isso está em mim. Não saiu. Eu não expulso isso ao espírito da ira. Não, é uma obra da carne. Eu tenho que crucificar, isto é, o que é crucificar? Tirar o seu poder de ação, levar para a morte. Isso é todos os dias, irmãos. Então existem fraquezas em nós que elas estão aí e se manifestam assim de uma forma muito rápida, não precisa nem de fatores externos às vezes. Estão lá. Por quê? Porque ainda nós habitamos em um corpo onde habita o pecado. Nós já falamos aqui, ele perdeu o seu poder, seu domínio, seu controle, seu senhorio. Cristo é o nosso Senhor, mas ele está lá. Então é uma ação nossa, em conjunto com a ação do Espírito de Deus em nós e através de nós. Amém? Então, se você tem problema com ira, primeiro saiba que não é só você que tem. Existem outros irmãos e irmãs que também têm, né? E saiba que todos têm uma dose de ira, porque isso é obra da carne, está em nós, tá? E que é totalmente possível vencer. Você não tem que reprimir a sua ira, também não tem que liberar geral. Entendeu? Você tem que discernir a origem, a motivação. Por que eu estou irado? Por que eu estou me sentindo assim? Qual a razão? É conversar com você mesmo. Lembra lá do salmista lá, que ele estava deprimido? Ele disse, por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Está falando com ele. Ele está buscando uma razão, por que ele estava se sentindo assim? Que é um dos caminhos da cura e da restauração, de lidar com isso, entendeu? Em oração, falando com você mesmo, tá? Então aí, iras. Alguma dúvida aí? Não? Tá tranquilo? Então nós vamos avançar aqui. Deixa eu ver. Saiu aqui do... Eu preciso, ok. Iras. Há uma outra palavra aqui, uma outra obra da carne, em que Paulo coloca aqui em Gálatas 5, verso 20. Discórdias. Tá? Aliás, até para a gente andar um pouquinho mais rápido aqui, essas três próximas palavras aqui, discórdias, divisões e facções, tá? Elas estão muito próximas, porque todas elas estão trabalhando o seguinte aqui. A discordância aqui não é aquela discordância, digamos assim, normal de você discordar de uma pessoa, discordar de uma ideia. Tá? A ideia aqui de discordância é briga, é pelejar mesmo, é lutar por aquilo que você
acha que está certo e enfrentar toda e qualquer situação, inclusive eliminar qualquer obstáculo, né? Mesmo que esses obstáculos sejam pessoas que estão discordando de você. Então você vai, essa obra da carne aqui, discórdia não é só discordar, é a ideia de fazer valer a qualquer custo o meu pensamento, a minha ideia. Está entendendo aí? A outra obra da carne aqui é divisões. E pela discórdia eu vou semear, preste atenção, eu vou semear a divisão. Entendeu? Eu estou no meu trabalho lá, tá? E alguém discordou da minha ideia. O que eu vou fazer? Eu vou ver aqueles que estão ao meu favor, que concordam comigo, e vou trazer para o meu lado. E vou separá-los dos outros, porque eles estão em pensamento diferente do meu. Está entendendo aí ou não? Então estou semeando divisão. Consequentemente, início da discórdia que gera divisão, que semeia divisão, eu vou, então, praticar a heresia, que é a palavra aqui, facções. Heresia o que é? Formar grupos, partidos. A ideia aqui é partido mesmo, é grupo, separação. Temos um exemplo na Bíblia, temos vários, dentre outros. Vamos lá para 1 Coríntios, olha só. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia, hein? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Essa carta é uma carta pastoral. Paulo está pastoreando a igreja, ele recebe informações, a partir dessas informações, ele passa as instruções necessárias. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. Ele está escrevendo para a igreja. Como crianças em Cristo Jesus. Já vamos aqui trazer um esclarecimento. Espirituais e carnais. Ele está falando aqui de maturidade. Ok? Então, existem pessoas que, mesmo tendo nascido de novo, ainda o que predomina são algumas ações carnais. Então você olha para uma pessoa cristã, ela nasceu de novo, tem o Espírito de Deus habitando nela, mas alguns comportamentos dela parecem que ela não é cristã, de tão carnal que ela é. Ela é infantil ainda, na sua mentalidade, na sua prática de vida cristã. Aí Paulo assim, olha, eu não pude falar com vocês a espirituais, eu queria trazer um alimento mais sólido, mas se eu fizer isso eu vou matar vocês. Vocês vão morrer espiritualmente, porque vai ser muito pesado para vocês. Por quê? Porque vocês ainda são crianças espirituais. Quais as características de uma criança espiritual? Aqui não tem nada a ver com tempo de batismo, tempo de igreja, irmãos. Está falando de maturidade no que diz respeito ao entendimento e aplicação da palavra na prática. Maturidade não tem nada a ver com tempo. É obediência ou não, é prática ou não. Eu recebi orientação, estou colocando em prática. Automaticamente eu vou crescer, vou amadurecer. Eu recebo, não coloco em prática, eu não amadureço. Ok? É disso que está falando aqui. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ele está falando aqui para irmãos, está falando aqui para a gente da igreja. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, ciúmes e brigas, está dentro do contexto de discórdia, de divisões e facções. Então, quem vive nessas práticas são ainda crianças, não são pessoas espirituais, eles não alcançaram a maturidade ainda de vencer essas realidades aí. Ok? Olha só, verso 4. Quando alguém diz, aí entra o partidarismo. Eu sou de Paulo. E outro diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento
veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele vem trazendo aqui de que eles tomaram partidos. Paulo, Apolo, Pedro. Se você continuar lendo o texto aqui, alguns vão dizer que assim, nós não somos nem de Paulo, nem de Pedro, nem de apóstolo, nós somos de Cristo. Então tinha um grupo separado que seguia a Cristo dentro da igreja e que não se misturavam com os que eram de Paulo, com os que eram de Pedro e com os que eram de Apolo. Ele está falando de uma realidade da igreja, e uma das igrejas mais pentecostais da Bíblia. O exercício dos dons aqui era algo extremamente fluente, mas era uma igreja que, na grande maioria, era infantil nas suas práticas, nos seus relacionamentos. E Paulo está aqui corrigindo eles. Paulo não poderia trazer um outro ensino, uma outra instrução, com maior profundidade, porque iria levá-los à morte espiritual. Conhecimento é igual a responsabilidade. Então Deus não vai nos dar um conhecimento além daquilo que nós estamos respondendo a Ele. Ele não é injusto. Nós não temos estrutura para receber algo mais. Então Ele espera que a gente cresça. Ele nos ajuda no crescimento. Esse é o processo da santificação. E Paulo está trabalhando aqui partido de gente que está semeando divisão, de gente que tem uma discordância na sua mentalidade, né? E de gente que está na sua heresia, que não necessariamente seja uma questão de contrário aos princípios da palavra, né? Mas a heresia no sentido justamente de formar e tomar partido. Isso é uma obra da carne. E quem vive nessas práticas aqui ainda é criança espiritual, né? Vamos ver outro texto que fala sobre essa questão da infantilidade. Abra lá em Hebreus, carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus vai falar também justamente sobre essa questão. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 5. Eu vou ler aqui, acompanhe, a partir do verso 11. O autor aqui está trazendo também uma realidade, ele está impressionado como alguns dentre os irmãos não haviam crescido ainda pelo tempo decorrido. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, básicos da revelação divina. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Então ele está impressionado aqui, pelo tempo decorrido, aqueles irmãos não cresceram, não amadureceram. A ideia aqui de tornarem-se preguiçosos é tardio no ouvir. Ouvir aqui é a ideia de prestar atenção e trazer para si, e colocar em prática, não é só escutar. E por essa razão, muitos irmãos, a qual o autor escreve, eles não tinham amadurecido. E eles já poderiam, pelo tempo que vocês têm de fé, vocês já poderiam estar ensinando ao outro, isto é, vocês poderiam ser mestres, vocês poderiam estar exercendo liderança e estar ensinando a outros. Mas pela imaturidade de vocês ainda têm necessidade de leite espiritual. Então, essa é uma questão muito séria na igreja. E nós temos diferenças aqui de maturidade, de entendimento, de compreensão. Agora, o que nós estamos falando aqui, irmãos, é pessoas que, por várias razões, ainda continuam sendo crianças. Ou elas não querem amadurecer, porque o amadurecimento, irmãos, ele não pode, nós não passamos pelo amadurecimento, não crescemos, não vamos amadurecer se não assumirmos responsabilidades, desafios e passarmos por momentos difíceis. Principalmente na questão de relacionamento. No seminário interno, quando nós fizemos seminário, eu e a Ângela, uma das coisas que trabalhava muito no seminário é justamente isso. A orientação que a gente recebia, não se afastar daqueles irmãos, colegas de seminário, que por alguma razão produziam em nós algum tipo de reação carnal, irritação, sabe? Era complicado.
E às vezes a gente não entendia, por que eu tenho que conviver com esse camarada que fica me enchendo a paciência? Sabe? Vai lá, abraça ele, ora com ele. Dá vontade de dar um soco na cara dele, que dá, orar com ele. Mas é justamente para lidar com essas realidades. Não é fugindo, irmãos. Sabe, não é criando atalhos. A gente amadurece criando raízes onde Deus nos colocou. Lidando com as diferenças de temperamento, de maturidade espiritual, sabe? Partindo do princípio que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Claro, e alguns dentre nós têm mais dificuldade nesse sentido de permanecer, de ficar, puxa vida, eu ficar lá. Né? Então, mas a ideia é justamente essa. Aí ele vai dizer assim, verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Ele é criança, então, mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você percebe que a criança, ela tem facilidade, ela acha tudo bom, tudo maravilhoso, ela não tem medo do perigo, né? Mas na verdade não é medo. Na verdade, para ela, ela não tem noção do mal, ela só vê o bem. E a infantilidade, ela rouba de nós o discernimento, a capacidade de ver a fonte das realidades, se elas são espirituais, são carnais ou não. O adulto vai discernir, o infantil não. E aí o autor está dizendo assim, os adultos são aqueles que pela prática da justiça têm as suas faculdades. Então ele está recebendo, está entendendo, está compreendendo, está colocando em prática. Automaticamente está crescendo. Quanto mais ele coloca em prática, mais revelação, entendimento ele recebe. Quanto mais entendimento ele recebe, mais ele coloca em prática, mais ele cresce. Lembra lá que Jesus falou no final do Sermão do Monte, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. É como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. É uma construção, um amadurecimento e uma construção. Então, nós estamos aqui, ouvimos a mesma palavra, o mesmo ensinamento, mas temos níveis de maturidade diferente. Dentre outras razões, é justamente a nossa atitude em relação ao que a gente está recebendo. Lemos a mesma Bíblia, espero. Né? Mas por que temos níveis de entendimento e de compreensão diferentes? Dentre outras razões, irmãos, é a disposição de praticar, de obedecer. Eu comecei a ler um comentário bíblico e o autor dizia assim, o caminho para o entendimento e a compreensão bíblica é a obediência. Achei fantástico. E ele começa assim, quanto mais você obedece o que você entende, mais você vai entender o que você está obedecendo. Não tem outro caminho, irmãos. Então, estamos recebendo, estamos sendo ministrados, entendeu? Isso tem que mexer com a gente, tem que ter tem que responder a isso. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então ele diz aqui que os adultos são justamente aqueles que colocam em prática aquilo que eles estão recebendo. E automaticamente eles vão crescer. E é significativo trazer à memória que Deus trabalha conosco dessa forma, irmãos. Você vê ao longo do registro sagrado, você quer ver uma coisa, um exemplo muito simples. Deus chega para Abrão, e diz para Abrão assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai. Ele saiu. Só que ele levou consigo seu sobrinho Ló. E não era para ele ter levado. Ele poderia ter saído sozinho. Aí, nós conhecemos a história, deu todo aquele problema lá, né? Depois que ele se separou definitivamente de Ló, Deus voltou a falar com ele. Por quê? Porque Deus não vai dar outra direção, outra revelação,
até que a gente obedeça aquilo que já recebeu. Deus trabalha assim, irmãos. Ah, mas por que Deus não fala comigo? Ele já falou. Você obedeceu? Eu trouxe comigo Ló. Então, vai ter que resolver isso aí. Ele não vai falar de novo. Não vai crescer. Aí que entra Tiago, então, Tiago, o apóstolo Tiago, que escreve que não sejamos ouvintes, mas não apenas ouvintes praticantes. Mas antes de ser praticantes, sejamos ouvintes. Ok, ótimo. Vamos lá para esse texto aí, porque é ótima colocação. Exatamente isso. É o que vai trazer, o que vai promover a maturidade, tá? Tiago, capítulo 1. (21) e 22 e 23 e 24. Vamos lá. Alguém leia para nós aí. Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 24. Olha só o que o texto diz. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como é. Percebam aí, a primeira coisa é acolher a palavra, a ideia aqui é de trazer para si, né? Mas é mais do que isso, acolher ali é se debruçar. Tá? Não sei se vocês já viram a imagem, uma foto de um escriba, quando ele está debruçado, escrevendo. Essa é a ideia aqui de acolher, é se debruçar no texto sagrado, tá? É se voltar para. Por isso que ele fala aqui de acolher. Por que ele fala acolher com mansidão? A ideia de mansidão aqui é acolher sem nenhuma resistência. Então, algumas resistências impedem nós recebermos a palavra tal como ela é. Eu já falei para vocês aqui, para vergonha minha, de que eu não ouvi algumas pessoas por preconceito, embora elas falassem a palavra. Olha o que Jesus falou com relação aos fariseus. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles dizem é verdade, mas a prática deles é contrária. Então vamos ficar com o que eles estão falando, se o que eles estão falando é verdade. Está entendendo? Então às vezes eu fecho meu coração por alguma discordância que é secundária e perco de ouvir o que é primário e que vai me edificar. Então por isso Tiago está dizendo assim, recebei com mansidão. Isso, exata essa é a ideia, não é por injuízo. Quer dizer, a palavra de Deus, Deus fala através da sua palavra, amém, irmãos? Então, esse é o fato, por si só, isso já é suficiente para eu chegar aqui com meu coração aberto para receber a palavra de Deus. Eu vou receber com mansidão. Agora, não é só receber com mansidão. Ele diz aqui, ó, a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-lo, não está falando aqui de redenção, tá? De salvação, de perdão de pecados. A salvação, está falando aqui, salvação no desenvolvimento da salvação, que é o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Aí ele vai dizer assim, ó, sejam praticantes e não ouvintes. Porque se eu ouço e não pratico, eu não estou enganando os que estão me falando. Eu estou enganando a mim mesmo. É o auto-engano. Agora, se eu pratico, tá? Ele vai dizer aqui que eu vou ser bem-aventurado. E é isso que traz a maturidade. Não é o tempo. É a obediência aos princípios que eu estou entendendo, estou compreendendo, estou recebendo e estou levando adiante. Essa é a ideia aqui. Por isso que ainda há... Irmãos, uma diferença que a gente tem que fazer também, né, uma observação aqui, cabe aqui, é que existem as crianças espirituais que fazem pouco que chegaram no Evangelho. Ok?
os recém-nascidos de novo, são crianças. Nós temos que ter paciência com eles, né? Ser exemplo para eles, ensinar e caminhar com eles. Agora, existem crianças que, na verdade, não é porque eles são recém-convertidos. Eles têm... Você já ouviu aquela expressão, puxa vida, aquele camarada lá, olha lá. Tem 50 anos e parece um adolescente. Você já ouviu essa expressão? Tá dizendo o quê? Que ele é um adulto, né? Cronologicamente ele é adulto, mas mentalmente, emocionalmente ele é um adolescente. Isso é, ele não amadureceu. E espiritualmente isso também é uma realidade, infelizmente. Não deveria ser, mas é. Então nós temos que ter paciência com eles, sim e não. Com esses mais, né, que já tem um tempo, você tem uma paciência, só que essa paciência ela deve ser temperada com a impaciência. Você tem que levar ele meio no... Tá? Porque não é uma criança que tem falta de conhecimento, de entendimento, não. É uma criança mimada. E mimo você tira com disciplina. Quando eu falo disciplina, é fazer discípulo, não bater, tá, irmãos? Tá? Mimo você tira com disciplina, dá responsabilidade, entendeu? Tira algumas coisas, não é assim que se faz, funciona, não é assim ou não é? Então, às vezes, nós temos que fazer assim uns com os outros. O camarada tem 30 anos de batismo e parece que recém chegou. Então, tem que levar um pouco mais, né? Uma palavra mais direcionada, uma orientação mais... Tem que ser mais claro, ouvir o não, né? Não faz, se você fizer, vai acontecer isso, e cumprir a sua palavra, que aí vem a maturidade, entendeu? Porque ele vai ter que sofrer pelo dano, ele vai aprender pelo sofrimento, não tem jeito, não aprendeu pela orientação, pela obediência, vai aprender pela dor, não é versículo bíblico, tá? Como às vezes, que está escrito, quem não vem por amor, vem por dor, não está escrito isso na Bíblia. Não está, irmãos, não está escrito isso na Bíblia, tá? Mas essa verdade, a Bíblia dá a entender isso? Dá a entender. Nós já começamos com um exemplo ali de Gênesis capítulo 3. Deus falou para Adão, dos frutos das árvores você pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Não é para comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, eles preferiram aprender pela dor do que pela obediência. Outra coisa que não é versículo bíblico, né? Que nós aprendemos com a dor. Não, nós não aprendemos com a dor. Nós deveríamos aprender pela obediência. O princípio... Exatamente, entendeu? Mas, infelizmente, porque a gente, né, teima aquela coisa toda, então às vezes a gente vai ter que aprender pela dor, porque não aprendeu pelo princípio estabelecido. Tá? E como Deus ama os seus filhos, Ele disciplina os filhos a quem ama. Amém, irmãos? Isso faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento. Voltando para Gálatas, capítulo 5, a gente correr um pouquinho mais aqui. Divisões e facções. Agora tem uma palavra aqui, no verso 21, que é a palavra invejas. E essa palavra aqui, ela é muito parecida com a questão do ciúme, tá? Mas a diferença é que a pessoa invejosa, tá? Ela não quer ter algo parecido com o que você tem. Ela quer ter o que é teu. A sua posição, o seu nome, a sua fama, a sua capacidade, os seus dons, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Essa pessoa é invejosa. Tá? A ideia aqui é justamente de desejar aquilo que não é possível obter de forma lícita. Lembrei do negócio aqui, mas não sei, posso falar? Acho que não dá para falar. Você entendeu o que é? Chegou uma... Olha só, chegou uma pessoa para mim e disse assim, pastor, olha lá,
Ele levou a minha esposa por quê? Porque ele estava invejoso, cara. Levou a sua esposa. Você está entendendo ou não? Ah. Por que faz isso? Porque não é o que você se parece com o que você tem, não, o que você tem. Eu quero ter a sua vida. E que você tenha a minha e que se lasque. Esse é o invejoso. Isso é uma obra da carne. Anelar, desejar, arder por aquilo que não é lícito. E que gera outras tantas práticas pecaminosas. É uma obra da carne. Como que eu venço isso? Dentre outras coisas. Primeiro lugar, eu tenho que ser agradecido por aquilo que Deus me deu. Deus não erra em suas dádivas. Nós muitas vezes que erramos em lidar com elas. Pastor, Deus me deu um filho, mas ele não errou. Até porque tem o seu sangue, né? Tá entendendo? Outra coisa, ser agradecido, e viver essa gratidão no sentido de usufruir destas dádivas com alegria e com sinceridade. Não desprezar. Sabe, uma vez eu estava em uma das nossas igrejas e eu ouvi uma situação de alguns irmãos, nós estávamos reunidos em uma junta diaconal e estavam vendo um presente para um pastor, era aniversário de um pastor, e estava se decidindo lá o que ia comprar, aquela coisa toda e tal, e de repente assim, para esse pastor é fácil dar presente. Eu digo, mas por que é fácil? Tem gente difícil de receber presente? Tem, pastor. Tem pessoas que a gente não dá para dar presente porque nunca tá bom, nunca gosta, sempre troca, não usa. Digo, é mesmo? Tem pastor assim? Tem. Então, a pessoa que ela, por não ser agradecida e não reconhecer a dádiva de Deus através dos outros, ela está propensa, potencialmente, à inveja. Nunca tá bom. Não tem gratidão por nada. Não agradece, não reconhece como dádiva divina. Toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus. E eu venço a inveja sendo agradecido. Eu venço a inveja vivendo realmente, usufruindo das dádivas divinas de maneira legítima e verdadeira. Usufruir mesmo. Tem gente que pensa que cristão não pode usufruir das bênçãos, das dádivas, né? Tem que só no céu. Não, você tem que usufruir. Sabe? Não é só trabalhar, não. Você trabalha, você conquista, você tem que usufruir. Com gratidão no seu coração. Isso também é saudável, legítimo, verdadeiro, necessário. Às vezes Deus não nos dá algumas coisas porque nós não aprendemos ainda a usufruir, irmãos. Nós só queremos ter, para dizer para os outros que a gente tem. E aí Deus trava. Para a gente aprender a usufruir. Uma vez lá em São Paulo, eu conversei com um irmão, ele disse, pastor, olha, eu tenho não sei quantas casas, e eu não usufruo de nada. Por quê? Porque eu vivo trabalhando. Você vai perder tudo, filho. Mas não perder no sentido de ser tirado. Você vai chegar no fim da sua vida e você vai chegar à conclusão, triste conclusão. Tudo isso Deus me deu através do meu trabalho e eu não usufruí de nada. Isso pode produzir inveja. Outra coisa que me blinda da inveja, compartilhar. Compartilhar. E é uma das coisas que nós precisamos exercitar entre nós, irmãos. Compartilhar as dádivas com os irmãos. Quando você compartilha, você torna pública a sua gratidão diante de Deus e diante dos homens. Você está declarando que o que você tem é dádiva divina. O contrário também é verdadeiro quando não há essa disposição. Bom, aí ele vai entrar num outro grupo, tá? Até aqui os relacionamentos. Agora ele vai entrar no grupo de diversão, tá? Ele vai falar de bebedeiras,
orgias e coisas semelhantes a estas. E eu sei que vai dar pano para manga aqui, principalmente questão de bebedeiro, então a gente vai entrar um pouco mais aqui nessa questão, tá? E vamos trabalhar isso de uma maneira bem tranquila, debaixo da orientação da palavra de Deus, tá? E eu vou falar aqui, irmãos, como eu tenho falado, o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, tá? Não é o que eu penso, o que eu acho. Talvez pudesse ser desse jeito, né? Não. É o que a Bíblia diz, ok? Uma vez... por que não tem aqui? Lê para mim aí o verso 21, faz favor. Alguém lê para mim? Eu estou com... Acho que está faltando alguma coisa aqui na minha Bíblia. Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito destas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Alguém tem aí a glutonaria, não? Tá. Porque essa aqui não é revista atualizada. Tá. Porque essas coisas andam juntas, entendeu? Bebedeira, glutonaria e orgias, tá? Isso aqui anda junto. Então, vamos lá. Bebedices, bebedeiras, embriaguez, tá? Vamos trabalhar nesse primeiro momento aqui de uma forma separada, porque está tudo junto aqui, mas é uma coisa só, porque geralmente essas coisas andam juntas, né? Que é justamente a perversão, né, da diversão, do contentamento, da alegria, até do que nós estávamos falando aqui de usufruir as dádivas do Senhor, tá? Geralmente aqui a ideia é considerar essas duas palavras como uma única só, né, dentro de uma realidade de prática, de vida, tá? Mas a bebedeira aqui é justamente o que a Bíblia fala, principalmente em Provérbios, tá? Que é com relação à embriaguez, ok? Embriaguez, de perder o sentido, aquela coisa toda, ser controlado pelo álcool, tá? E celebrar e festejar a partir desse princípio, quando traz escândalo, ok? Os irmãos estão entendendo ou não? Então vamos lá. Embora a Bíblia condene a embriaguez, ela também orienta a prudência em relação à bebida alcoólica. Vamos lá para Romanos. Deixa eu ver aqui. Eu preciso da participação de vocês nesse sentido aí, tirar as dúvidas aqui, tá? De uma forma bem tranquila. Romanos, não estou com minha Bíblia aqui, só misericórdia. Ok, Romanos capítulo 14. Versículo 21, 22 e 23. Preste bem atenção antes de ler, olha só. O que Paulo está trazendo aqui? Paulo está lidando com questões que a Bíblia não define como pecado. Ok? Isso tem que ficar bem claro aqui. O que ele está trabalhando? Dúvidas em relação a algumas práticas que podem se tornar pecado. Tá? A questão de comida, de bebida, de guardar dias. Ele vem trabalhando aqui a questão do amadurecimento de mentalidade e compreensão do Evangelho, das práticas da vida cristã. Tá? Então, a Bíblia define aqui o que é pecado em relação às bebidas. Tá? Embriaguez, ok? Bom, mas aí tem a dúvida de que todo mundo, a grande maioria, né, inclusive eu, mas e se beber um pouquinho? Mas se tomar um cálice, se não sei o quê, sabe? Aí Paulo vai orientar, é o que a Bíblia diz. Aí ele orienta assim, ó, pode ler para nós aí, Romanos 14, do verso 21 ao 23.
Entenda a palavra convicção aí como fé, tá? Porque essa é a tradução do texto aqui. Fé é no sentido aqui, não no sentido de crer, mas no sentido de conhecimento do que se crê. Entendimento e compreensão mental. Então o que Paulo está dizendo assim, ó? É bom não comer carne, nem beber vinho, ou nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar. Vai levar o irmão a tropeçar? O que é levar o irmão a tropeçar? Não, escandalizar é outra coisa. Tropeçar. Oi? Também não. Tropeçar é fazer ele errar mesmo. É fazer ele errar. Fazer ele pecar até mesmo contra a sua própria consciência. É exatamente, também isso. Essa é a ideia de tropeçar. Ok? Levar a pessoa ao erro, levar ela a fazer mau juízo de uma coisa que ainda ela não tem um entendimento pleno. Ok? Aí ele vai dizer assim, ó, a fé que você tem entre você e quem? Você e Deus. Então, se é entre você e Deus, o que isso significa? É entre você e Deus. Não é entre você e os seus irmãos. A partir do momento que eu tenho essa concepção estabelecida, Ok? eu não tenho autonomia sobre o meu irmão. No momento que eu tenho essa concepção definida, Ok. eu não tenho autonomia e muito menos gerência sobre o que o meu irmão vai pensar, de que forma não escandalizá-lo. Ok? Daí a prudência e a questão de você perguntar. Tem problema nenhum de perguntar. Irmão, se eu beber aqui um copo de vinho, irmão vai se escandalizar? Eliseu, eu já me escandalizei. Você está lascado, mano. Também vai do conhecimento. Você sabe que tem um problema de bebida ou algo assim, você não vai fazer essa pergunta frente dele. Não, essa questão de fazer a pergunta, entendeu? Ela não é nociva em si. É como ele falou, a gente não sabe, entendeu? A gente não tem esse conhecimento de que todos, de repente, vão se escandalizar, ou que de alguém, não, para mim não tem problema nenhum, entendeu? Só que eu não bebo, ou não bebo nada, né? Tá? Isso é um ponto, tá? Isso é um ponto. Então, a gente tem que ficar brincando. Agora, esse amadurecimento, irmãos, ele não vem pela simples exposição do texto. Eu preciso ter um entendimento e uma compreensão ministrada por Deus na minha vida, como todo e qualquer outro princípio. Porque às vezes eu digo para o meu irmão que eu me escandalizo que é pecado, mas na verdade eu tenho o desejo de fazer. E eu só não faço, não é porque eu temo a Deus ou porque eu tenho um entendimento que eu não deveria fazer, porque isso poderia trazer prejuízo para o corpo. Eu só não faço por questão que eu estou pensando ainda no meu status, na minha posição, no meu nome, e não no princípio estabelecido. Então é pecado tanto quanto. Assim como é pecado também, que eu já falei para vocês que tive uma situação no seminário, de que alguém chegou na sala de aula e falou, pastor, mas falando sobre esse assunto, né? E alguém disse assim, mas lá o pastor nos ensinou que beber é pecado. Então ele ensinou errado. Não só ensinou errado, como ele também quebrou um outro princípio da Bíblia, ele acrescentou na Bíblia o que não tem. Porque a Bíblia não diz que é pecado. Mas enquanto ao nosso estatuto, Aí é um outro princípio. Por isso que eu preciso que vocês estão me olhando aí. O nosso estatuto, que é um regimento, né, de prática cristã wesleyana, tá? Ele proíbe a bebida alcoólica. É uma proibição dentro de uma instituição, tá? Não é uma proibição a partir do texto sagrado, porque não tem base para isso. Os irmãos estão me entendendo ou não? Bom, se eu sou wesleyano, o que eu tenho que fazer? Não beber. Qual é o problema de não beber, irmão? É como o camarada chegou para mim, pastor, mas a Bíblia diz que pecado é embriaguez, então eu posso beber um pouquinho. É verdade, pecado é embriaguez, entendeu? Então, por que o senhor
Bebe? Não, eu não bebo. Ah, mas eu bebo. Não, tu tem o direito de beber. Eu também tenho o direito de não beber, não querer beber. Qual é o problema? Até porque, na minha posição, se vocês me virem bebendo, o que vocês vão falar? Caramba, mano. Tá liberado geral, meu. Olha lá. Vou tomar todas em nome de Jesus, aleluia. Não, funciona assim, irmão. Entendeu? Agora, qual é o problema de eu me privar por causa do amor ao meu irmão? Porque aí é que entra o seguinte, irmãos, quando se torna pecado? Quando eu levo a tropeçar, eu tenho que ficar parado aqui, né? Quando eu levo a tropeçar, quando entristece, quando escandaliza. O que é escandalizar? Meu Deus, eu nunca pensei. Entendeu? Porque o que acontece? Eu tenho que me privar de algumas coisas, mesmo tendo o entendimento e a compreensão, entendeu? Que para mim não é pecado, porque a Bíblia diz que não é, eu entendi isso, mas eu não vou fazer por amor aos meus irmãos. Só que não é só nessa área, nós estamos falando de, entendeu? Quando ele fala de bebedeiras aqui, irmão, é farra mesmo, entendeu? E ele está falando para a igreja. É obra da carne. Como toda e qualquer obra, é um processo para quem vem dessa realidade e que precisa, né? Precisa de uma transformação, precisa de um livramento, uma libertação de Deus nessas práticas, aí é um processo. E a gente tem que entender e compreender. Agora, é o mesmo princípio para todos. Existem crianças na fé e existem aqueles que ainda não amadureceram porque escolheram permanecer como crianças. Entendeu? Então, assim, ó, nós vamos parar por aqui. Só pela fisionomia de vocês já vê que o negócio... Se vocês não fizerem as colocações de vocês, tirarem as dúvidas e as discordâncias, não tem como a gente trabalhar isso aqui, irmãos. Eu só vou falar o que está no texto. Então a gente precisa conversar com maturidade, com tranquilidade, o que a Bíblia diz, e como a irmã colocou ali o nosso estatuto, né? Aliás, tem muitas coisas no estatuto aí que... né? Mas tá. Ok? Então, há uma necessidade de a gente conversar com tranquilidade. Qual é o problema? Quando chega nesses assuntos assim, ó, de bebida, sabe? De usar brinco, piercing, o negócio fica... Qual é o problema, irmão, de falar sobre isso? Nós precisamos receber orientação bíblica. Agora, é lógico, tá? Se você tem problema nessa área, que nem eu, entendeu? Você vai buscar ajuda, vai buscar orientação, vai orar, entendeu? Mas qual que é a prática cristã nisso? Nós precisamos lidar com isso, irmãos. A escola é bíblica. Se estuda a Bíblia. Pastor, essa questão do nosso estatuto seria equivalente a outras igrejas que têm, por exemplo, usos e costumes. Não está na Bíblia, mas é uma conduta daquela denominação? Exatamente, mais ou menos isso. Tá? É que existe a doutrina, que é, por exemplo, o que é doutrina? É um ensino absoluto, tá? Por exemplo, doutrina da salvação somente em Cristo Jesus. Isso é uma doutrina, em princípio imutável. Existe o dogma, que é uma interpretação que eu posso fazer do texto sagrado. Eu leio isso aqui, ó, é bom não beber vinho, ó. Aqui nós não bebemos vinho. Isso é um dogma, não é uma doutrina. Entendeu ou não? Não tem o mesmo peso. Não, biblicamente não, porque não tem fundamento bíblico. Só que alguns dão o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. É isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Ah, pastor, você está ensinando que tem que... Não estou ensinando nada, irmão. Estou falando que é aqui, ó, é papo reto. Entendeu? É transparência. A maturidade lida com a realidade dos fatos. Estatuto? Ah, é só pedir que a gente coloca na tua mão aí. Eu nem sei quanto custa o estatuto. Você quer estatuto? Tá bom. Vamos falar e vamos conseguir um estatuto para você. Aliás, vocês deveriam ter estatuto, né? É bom saber, ué. Não só com relação a essas questões aí. Entendeu? Outras. Agora, você vai ver o wesleyano bebendo? Sim ou não? Ó. Como você vê o wesleyano mentindo,
né? E outras cositas más. Então, não é o fato de a gente estar falando aqui, irmão, que não vai mais acontecer. Às vezes vai piorar para alguns. Aí mesmo que eu vou fazer, entendeu? É um bom argumento, né, que o Michel está colocando aqui. Eu não bebo, mas Jesus transformou a água em vinho. Era vinho mesmo? Sim, era vinho mesmo. Não era vinho. Era vinho mesmo. Ah, não, mas na Bíblia era o vinho diferente. Não era diferente coisa nenhuma. A única diferença é o vinho fermentado e o não fermentado. O fermentado com um teor alcoólico maior e o não fermentado com um teor alcoólico menor. Por causa das suas frequentes enfermidades, porque o vinho é medicinal. Então isso a gente não pode... Eu vou deixar uma coisa aqui para vocês aqui, olha só, vou deixar para vocês e a gente volta na terça-feira, olha só. Escuta isso, chegamos na casa de um irmão, um almoço, fui em outra igreja aí, tal, chegamos para almoçar, né, e na hora nós estávamos à mesa, né, e eu vi uma irmã, né, chamar a atenção de uma adolescente, que era também da igreja, que ela só bebia Coca-Cola. Ah, você não para de beber Coca-Cola, bebe Coca-Cola como água, não sei o que, isso vai fazer mal, papapá. E a adolescente se indignou com a sua avó, que era a avó que estava falando para ela, disse assim, mas é a senhora que bebe um cálice de vinho. Aí fez um silêncio. Meu pai. E aí, no meio daquele silêncio, o anfitrião disse assim, e aí, pastor, como é que fica? Eu disse, é simples. Um cálice de vinho é mais saudável do que um copo de Coca-Cola. Eu não vou nem para a Bíblia. Um cálice de vinho, e eu não estou dizendo para você beber, melhora a pressão arterial, funcionamento do cérebro, questão intestinal. Beba um copo de Coca-Cola. Para você purificar o intestino, você tem que tomar pelo menos 16 copos de água para um copo de Coca-Cola. Ela é mais prejudicial do que um copo de vinho. E eu não estou dizendo para você beber vinho. Estou dizendo a diferença. Se o argumento é o meu corpo é o templo do Espírito, eu não bebo Coca-Cola. Eu bebo vinho. É ou não é? Ah, pois é. Então isso é uma expressão farisaica. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos aqui, nós temos que ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Paulo diz assim, é bom não beber vinho. Mas no sentido de escandalizar. Ele está se contradizendo. Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Não, ele não está se contradizendo. Timóteo, na sua casa, só você e Deus. Não fala para ninguém. Porque você não sabe quem você vai escandalizar. Agora, na igreja, é bom não beber porque alguns irmãos vão se escandalizar, outros vão tropeçar, outros vão se entristecer. E aí você vai pecar, não por causa do vinho, mas porque não agiu em amor para com os irmãos. É a mesma coisa que eu sei que alguns irmãos se escandalizam e eu convido eles para jantar na minha casa e sirvo vinho para eles. Eu estou agindo em amor? Não, irmãos. Eu não estou agindo em amor. Essa é a realidade. A última lá e a gente vai. Meu tempo já terminou aqui, estou só esperando lá no fundo. Eu não tenho costume de beber. Uhum. É raríssimas, não vou dizer que nunca, mas raríssimas vezes que eu bebo. E eu não sabia disso. Precisa. E passado o tempo, eu, na minha casa, na minha intimidade, sem nenhuma pessoa, raríssimas vezes mais acontece de beber isso. É um pecado. Não. Não é, ué. Vou falar que é ruim. Vamos orar, se coloca em pé. Depois a gente volta para essa bebida aqui, pelo amor de Deus. Tome água e suco de uva.
Ah, alguns de vocês vão ter que passar nos plantão ali de bebida com os olhos fechados, entendeu? Chegar lá não, irmão. Outros vão passar orando e repreendendo o espírito maligno. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por este tempo, Senhor. Tempo de oração, tempo de ensino da Tua Palavra. E nós reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de entendimento, de compreensão. E agirmos em conformidade àquilo que o Senhor tem derramado no nosso coração através da Tua Palavra. Nossa oração é de gratidão, mas também, Senhor, rogamos a Ti, que entre nós, como família, venhamos viver em amor, Senhor, em transparência, Senhor, instruindo e ensinando uns aos outros, porque quem nos ensina é o Teu Espírito, através da Tua Palavra. E que, ó Deus, nos deixemos ser levados à maturidade, ao lugar, ó Deus, que Tu desejas, que Tu projetaste para cada um de nós em Cristo Jesus. Isto, ó Deus, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e um continuar de semana debaixo da Tua graça. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.